Bom dia, queridos. Estamos hoje, mais uma vez, na nossa aulinha de português. E hoje nós vamos estudar o módulo 11, vamos falar de preposição. E esse assunto está nas páginas de 48 a 53. E depois virão os exercícios. Quem tem o livro, farão os exercícios no livro, tá? É só seguir as páginas da explicação, logo em seguida vem os exercícios. Esse assunto não é um assunto tão longo, tá? Mas vamos aqui esmiuçar, falar dos detalhes para ficar bem entendido, ok? Então vocês vão ficar de olho agora na nossa telinha, na nossa matéria, e eu vou passar e explicando para vocês, tá bom? Prestem atenção. Bom, a preposição faz parte da classe de palavras invariáveis da língua portuguesa. Sua principal função é estabelecer entre palavras e orações relações de sentido de dependência. Bom, eu expliquei para vocês logo nos primeiros dias de aula, quando nós fizemos uma revisão sobre classe gramatical, que nós temos 10 classes gramaticais e uma delas é a preposição. E a preposição, eu sempre falo para vocês que ela serve para unir palavras, ou até orações, e dar um sentido de dependência, tá? Entre elas. Por exemplo, quando eu falo pé de moleque, quando eu falo pé moleque, é diferente de pé de moleque. Quando eu falo pé de moleque, eu tô falando de um doce. Então, a preposição de, que está entre o pé e o moleque, é a nossa preposição, tá? E apesar de não desempenharem função sintática, as preposições são muito importantes para a construção do texto, pois atuam como conectivos. Olha o que eu falo para vocês. O que é conectar? É juntar, é unir, é dar entendimento. O que é entendimento? É coesão, tá? Coerência e coesão. Elementos indispensáveis. O que é coesão? É mesmo que costura, costurar o texto, né? Alinhavar o nosso texto. Eu costumo dizer que quando nós fazemos uma redação, o nosso rascunho é onde nós vamos alinhavar. E quando nós passamos a limpo, é porque nós estamos já costurando, levando para a costura final. Então, esses elementos, como a preposição, é um elemento de coesão textual, porque ela vai servir para conectar as palavras, nos dando melhor entendimento. Bom, em determinadas situações, as preposições serão fundamentais para a compreensão da frase ou da oração, que eu acabei de falar. Vamos ver agora a classificação das preposições. Bom, para facilitar o nosso estudo, as preposições foram classificadas tem dois momentos das preposições, as chamadas preposições essenciais e as preposições acidentais. Bom, a palavra essencial já diz, né? Ela é importantíssima, ela não pode faltar. E chamamos de preposição, que eu acabei de falar, essenciais, aquelas que vão desempenhar outra função na língua portuguesa, atuando apenas como preposições. Por que ela é essencial? E em nenhum momento essas preposições essenciais vão aparecer como outros termos. Nós vamos ver daqui a pouco que as acidentais são pedacinhos, são palavrinhas que elas podem aparecer de outra forma, como uma conjunção, como um pronome, como um artigo, mas essas essenciais, elas serão sempre como forma de preposição, tá? Olha só as preposições essenciais: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz, tá? Essas são as essenciais. Olha aqui os exemplos. Os jogadores jogaram uma partida contra o time da casa, tá? O réu compareceu perante o juiz para ouvir sua sentença. Esses conectivos não poderão ser substituídos e aparecerão desta forma. Os alunos estudaram para a prova de matemática, tá? São essenciais, eles irão aparecer e serão sempre como a classe gramatical chamada preposição. É importante ressaltar que não devemos confundir a preposição a, olha, isso é importantíssimo, com o artigo definido a e com o pronome oblíquo a.
já que todos eles, né, aparecem na forma do a. Agora, a preposição é diferente do artigo e do pronome. Por quê? O artigo e o pronome, eles são variáveis. O que é variáveis? Ele pode ir para o plural ou ficar no singular. Agora, a preposição não tem como. Então, se tiver uma frase, você tiver dúvida se aquilo é uma preposição ou é um pronome ou um artigo, tente colocar para o plural, que você vai perceber que aí ela é confirmada. Se ela não puder ser variada, ela será com certeza uma preposição, tá? Porque é uma palavra invariada, então ela não pode ser flexionada. Agora vimos as preposições essenciais, agora as preposições acidentais. Por que ela é acidentais? Porque ela pode exercer uma outra função, tá? Então ela é diferente do que ocorre com as essenciais, que não pode exercer outra função. Agora, as acidentais, elas podem. Olha só, as preposições acidentais são termos que, dependendo do contexto, o que é o contexto? O entendimento do nosso texto, no qual se encontram, pode atuar como preposições. São elas, ó, o como, que em alguns momentos pode ser uma conjunção e em alguns outros momentos uma preposição, o conforme, o consoante, o exceto, o fora, mediante, a palavra salvo, segundo, senão e visto. Quando eu falo segundo o autor, o livro é essencial para o meio ambiente. Mas aí eu estou falando. Agora, quando eu falo assim, ele é o primeiro e ela é a segunda, ou ele é o primeiro e ele é o segundo, ó, já vem como forma de um numeral, tá? Olha só os exemplos. A entrada na festa só será permitida mediante pagamento, tá? Então essa palavra mediante pode ser substituída, só será permitida mediante ou conforme o pagamento, também pode ser substituída, tá? Os alunos saíram-se mal nos exames, visto que não estudaram. Esse visto, ele pode ter aqui uma forma de conjunção, porque ele pode ser substituído pela conjunção pois que não estudaram. Ou visto, contudo não estudaram, pois não estudaram, ok? Por isso que ele é acidental. A sentença foi dada conforme o esperado, ó, o conforme também é acidental, tá? A união de duas ou mais palavras que atuam como preposição é dado o nome de locução prepositiva, tá? Ela tem um sentido de preposição, mas só que ela é a união de duas ou mais palavras, mas ela vai atuar com o sentido de preposição, ok? Sendo que na última sempre tem que ter uma preposição, é obrigatório. Olha só, por trás de, olha a preposição, por cima de, ó, preposição, por causa de, preposição, tá? Perto de, preposição, junto de, esse a, junto a. Todos eles, todos esses pedacinhos aqui é formado por três. Aqui por três, aqui por três, aqui por duas, tá? Não importa quantos eles vão precisar para dar uma ideia de preposição. Só que a última é obrigatório que seja realmente uma preposição, ok? Por causa de sua insatisfação, o funcionário pediu demissão do seu emprego. Olha só, por causa de, olha a minha locução prepositiva, olha só, a minha última palavrinha é um de preposição. A criança aproximou-se e sentou-se perto de seus colegas de escola. Olha, perto de, olha o nosso de preposição. O próximo exemplo, o trabalho deve ser entregue de acordo com as regras determinadas. A minha preposição começou com preposição aqui, terminou com preposição aqui, mas obrigatório é que a última seja uma preposição. As preposições também podem formar combinações e contrações ao unir-se com outras palavras. Vamos ver o que é isso. Bom, na combinação, para eu formar uma preposição, eu tenho que manter todos os seus fonemas, ou seja,
o som das letras tem que aparecer. Por exemplo, a preposição aos, ó, quando eu falo aos, eu falo o A, o O e o S. Olha a minha fonética, tá vendo? Como que apareceram todos os sons? E nada mais é que a combinação do A de artigo mais o O de artigo com o S de plural formou aos. Ó, preposição mais artigo, tá? Esse daqui, em alguns momentos, vai aparecer como um artigo, o A mais A, daqui a pouco nós vamos ver. Mas nesse caso aqui, esse A é uma preposição mais o artigo O no plural, que formou uma combinação, ou seja, não perdeu nada. Eles se juntaram, todas as letrinhas estão presentes aqui, tá? Ó, os diplomas foram entregues aos formandos, tá? Quando a preposição se une a outra palavra e nesse momento sofre alguma alteração de som, aí nós vamos dizer que houve uma contração, ou seja, se contraíram. Às vezes perde uma letrinha, ganha outra, ou às vezes muda o som. Olha que interessante a nossa preposição da, como ela é formada. Ela é formada da preposição de mais o artigo a, tá? Aí formou o da, ó, preposição de mais artigo a formou o da. Isso daqui é contração, tá? Pode ver que caiu o e entrou o a. Isso é contração. Olha o no. Olha como é interessante o no, como ele é contraído. O no é o em de preposição mais o o de artigo. Ele não fica mo, ele fica no, tá? Porque o em de preposição não é com N, é com M. Mas eu preciso manter aqui o meu fonema. Então é no, que é o M mais o O. Numa, como é que eu formo numa? A preposição e mais o artigo indefinido uma. Numa casa qualquer, tal. Ó, numa, tá? Com o meu artigo aqui indefinido. E o dessa, como é formado essa minha preposição dessa? É o de preposição, mais o meu pronome demonstrativo essa. Juntou e ficou dessa, tá? Você pode falar assim, ah, mas não perdeu o é. Perdeu, umzinho. Ganhou aqui, né? E perdeu aqui. Aqui, quer dizer, aí ficou dessa, tá? Esse daqui é um pronome demonstrativo. Bentinho se mudou da velha casa da rua Mata-Cavalos. Encontraram-se numa festa qualquer e logo se casaram. Agora vamos ver o momento em que a nossa letrinha A, bonitinha, né? Que não tem isso aqui, como que ela ganha isso? Por que eu chamo isso de A craseado, ou um A com crase? A crase é um artigo, tá? A crase é o artigo que antecede somente substantivos ou palavras com valor substantivo, tá bom? Então só vai esse azinho, tá? Bonitinho, com esse enfeitezinho na cabeça, ele só vai aparecer antes de substantivos ou de palavras substantivadas. Por isso, por essa razão, a crase não virá diante de verbos, ou seja, a crase, esse tipo de A, não virá antes de palavra masculina, não virá antes de verbo, nunca, tá? Eu vejo muitos locais escrito a partir de tal dia e o A com crase, errado, porque partir é verbo e não se usa antes de verbo. E nem tampouco de pronomes pessoais, no caso, quando for o sujeito. Contudo, tanto a preposição a quanto o artigo feminino a virão diante de substantivos femininos, que eu disse anteriormente, já que substantivo masculino, lógico, claro e evidente, não vai admitir o artigo. Ó, não irei à farmácia. Quem vai para algum lugar. Olha como que já pede a preposição. Então, esse A craseado é uma preposição. Agora, quando eu falo, isso é feminino, isso é masculino. Quando eu falo masculino, eu uso uma outra preposição. Olha, irei ao supermercado. Eu não posso dizer irei ao supermercado ou irei a supermercado. Então, eu tenho que juntar essa preposição com esse artigo
e formar aqui uma preposição nova, porque ele é masculino. Olha o verbo ir. O verbo ir exige preposição. Veja, não irei. Onde? A algum lugar. Qual? A farmácia. Quem vai, vai a algum lugar. Na resposta A, qual lugar? Temos o artigo a. Logo, a preposição a mais o artigo feminino a, que acompanha o substantivo na resposta a farmácia, formam uma crase. Olha aqui, tá? Onde é que ele vai? A farmácia. Então, olha só. Então, aqui é uma preposição e vem, tá? Esse bonitinho com crase. Observe, não quero ler a capa deste livro. Ó, o verbo ler ou a locução verbal quero ler não exige preposição. Por quê, gente? Porque o a está na oração, que está nessa oração acima, ele é um artigo feminino. Ó, não quero ler a capa. Esse substantivo capa, ele não está pedindo uma preposição, ele está pedindo um artigo a. Tá? Porque quem lê, lê alguma coisa e não há alguma coisa. Olha como que até no nosso falar não existe os dois as junto, apenas um, tá? Quem quer ler alguma coisa. Então esse a é um artigo que precede o meu substantivo, tá? Ó, declarei a ele que sou inocente. Na oração, nessa oração aqui, o pronome pessoal ele não admite artigo. Por isso o termo a, o que ele é? Uma preposição. Olha que diferença. Por quê? Declarei algo a alguém. A quem? A ele. Ou para ele. Na verdade, esse azinho nós o identificamos como preposição porque quem declara alguma coisa para alguém. E se eu acabei de ver que é preposição, que o termo para é uma preposição e esse a está substituindo para, então já sei que é uma preposição. Ah, professora, por que não tem crase? Porque é palavra masculina. Se fosse feminina, teria, tá? Mas como é masculina, não tem. Agora, preposição a e os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos em que a crase pode ocorrer são aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo. Claro que não vamos usar crase isso, essa, isto ou essa, né? Porque os pronomes demonstrativos são aqueles que demonstram alguma coisa. E geralmente esses aqui são usados em terceira pessoa. O que é em terceira pessoa? Longe de quem fala e longe de quem ouve, tá? Para isso, o termo regente deve exigir preposição. Quem é o termo regente? O verbo. Olha, vamos ver o exemplo? Assistir aquele programa horrível de TV. Quem assiste, assiste a alguma coisa, tá? Então, aquele, olha só, a soma dos meus dois as virou aqui uma crase. Aquilo chamam de programa educativo? Ó, nossa crase. Refiro-me àquela aluna estudiosa. Quem se refere a alguém de alguma forma. Então, a com crase, tá? Porque eles aqui estão marcando os nossos pronomes demonstrativos desta forma. Não é sempre que ele vai aparecer com crase, tá bom? Tá bom, meus queridos? Aqui é um verbo, aqui acompanha, aqui também, ok? Então, gente, eu vou pedir a vocês, já que nós estamos aí, vimos as nossas páginas, coloquei para vocês aí logo no início, né? Onde se encontra o nosso módulo 11, a página, certo? Tá aí, ó, módulo 11, páginas de 48 a 53, ok? Agora, na página 54, da página 54 até a página 56, tem um exercíciozinho para vocês fazerem, tá? E aí vocês podem fazer, assistam a aula com maior tranquilidade. Eu vejo que alguns alunos ficam nervosos, achando que tem que me mandar a atividade rápido. Não é assim, eu não quero isso. Estou dando uma semana para vocês fazerem, não estou mandando nem o gabarito antes. Estou dando uma semana depois para dar a oportunidade de vocês fazerem. Outra coisa importantíssima,
Quando estiverem assistindo a aula, entrou na aula, por favor, fala assim, presente, eu estou assistindo a aula, eu boto Leila, 801, não, eu não estou dando aula para 801, estou dando aula para o 7º ano, então estou errada. Leila, 701, então Leila, 702, presente, tá bom, gente? Espero vocês na próxima aula, tá bom? E que aqueles que tiverem dúvidas, por favor, tá? Me dá uma ligadinha, manda um recadinho, terei o maior prazer em tirar a dúvida de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.